Maravilha. Começando, boa noite a todos, oficialmente. Hoje nós começamos aí o nosso terceiro encontro. A gente está começando o terceiro capítulo do Manual dos Professores, intitulado Quais são os níveis de ensino? Antes da gente ler e discutir um pouquinho desse capítulo, talvez seria legal a gente fazer uma retomada, uma breve retrospectiva daquilo que nós discutimos até aqui, né, tanto na introdução quanto nos dois primeiros capítulos, que explica quem são os professores de Deus e quem são os seus alunos, para depois a gente entrar nessa questão, nessa discussão dos níveis de ensino. O que marcou para vocês? E aí a gente não precisa trazer as coisas em ordem cronológica, é mais em ordem daquilo que manda o coração, daquilo que marcou, daquilo que ficou mais forte dos últimos encontros. Vou deixar aberto para quem quiser falar. Se não quiser também, o silêncio indica que a gente toca em frente. É uma parte que sempre me chama atenção e eu gosto bastante do começo, né, do estudo do Manual dos Professores, é a parte que ele fala que para ser um professor de Deus basta você escolher ser, né? Você não precisa ter nenhum pressuposto, né, dentro da alguma habilidade específica para assumir essa função, né? Basta apenas escolher e o resto vai acontecendo. Isso sempre me deu um conforto, assim, uma motivação para se aprofundar mais. E acho que ainda nessa perspectiva, né, de que a qualquer momento a gente pode se transformar num professor de Deus, né, e ter tanto esse aprendizado quanto estar ensinando algo. Então é um movimento de escolha. Isso para mim fica bem forte. Para mim ficou fixado aquele aspecto de quando das relações acontecerem entre dois e aparentemente um ser o professor e o outro ser o aluno, mas na verdade o Espírito Santo ser esse que ensina e os dois serem alunos ao mesmo tempo. Ficou fixado isso. Tá explicado por que a gente falou ao mesmo tempo. Eu ia trazer basicamente a mesma ideia, né, que era justamente essa questão de que na minha ideia insana, o ensino e o aprendizado tinham uma certa hierarquia, né? De alguém que ensina e alguém que aprende, né? Quem ensina está em cima, quem aprende está embaixo, né? E isso logo na introdução já vai sendo desfeito, né? Em que o Espírito Santo vai explicando para nós que ensinar é demonstrar, ensinar é justamente estar disponível para uma orientação. E que a gente, a partir desse ensino, serve de exemplo, mas não somente para os outros, mas para a gente mesmo, né? Como se essa realmente é a metafísica do curso, né? Ao mesmo tempo que eu estou ensinando, eu estou aprendendo, e aquilo que eu ensino sou eu mesmo que aprendo. Então para mim foi extremamente útil, extremamente válido isso. Isso que o Thiago trouxe também é bastante relevante e também me chamou a atenção desse capítulo de quem são os professores de Deus, né? Ele já começa jogando a bola para o meio de campo, né? Professor de Deus é qualquer um que escolha sê-lo, né? Não importa a religião, não importa a cor, raça, sexo, de onde vem, para onde vai, né? Simplesmente está estabelecido que existe um curso para cada professor de Deus e essa forma do curso varia bastante, né? É bem específica. Os recursos de cada professor e os recursos de ensino e aprendizado são específicos para cada um.
E quando a gente fala dos alunos, né, desses professores, o que mais me chamou a atenção aqui desse segundo capítulo é a questão do tempo, né, desse desaparecimento do tempo quando essa relação entre o professor e o aluno se estabelece, que é justamente isso que você trouxe, Thaís. Quando dois estão ali em nome de Deus, existe um professor que fala, que no caso é o Espírito Santo, né, que é a resposta de Deus para a salvação. E aí, para compreender isso, o curso traz a essa brincadeira com o tempo, né? Como se o tempo fosse passando, né? E aí, linearmente, como a gente acredita, como a gente concebe aqui, né, nesse mundo ilusório, mas ele justamente coloca, por ser temporário, tudo isso que a gente está vivendo aqui como uma ilusão, né? Justamente porque é perene, ele acaba. Ele traz essa ilusão de ciclo, essa ilusão de morte, né? E nesse momento em que essa comunicação se estabelece, essa comunicação do Espírito Santo se estabelece, o tempo deixa de existir porque o que se estabelece ali nessa comunicação é a verdade, né? Então, uma das coisas que até grifei aqui, né, no final, o professor de Deus fala onde estiverem dois reunidos com o propósito de aprender. O relacionamento é santo devido a aquele propósito, e Deus prometeu enviar seu Espírito a qualquer relacionamento santo. Então tá aqui uma meta, né, a ser percorrida por nós aqui que estamos estudando o Manual dos Professores, né? Justamente estar nesse lugar de estabelecer relacionamento santo, né? E antes da gente colocar aqui os níveis de ensino, né, uma reflexão que eu tenho feito bastante é que quando a gente fala de relacionamento, muitas vezes a gente pensa no relacionamento entre duas pessoas, né, apenas. Ah, ou um relacionamento íntimo com alguém que a gente se relaciona, um namorado, um marido, né, esposa e assim por diante. Ou um relacionamento de mãe e filho, né, de pai e filho, outra coisa nesse sentido, um relacionamento de amigo, mas existem vários outros relacionamentos, né, que a gente estabelece, que é o relacionamento primeiro com a gente mesmo, um relacionamento que a gente estabelece com o nosso trabalho, um relacionamento que a gente estabelece com o dinheiro, com qualquer outra coisa, né? E tudo isso é, pode ter um interlocutor, né? E assim, aquilo que a gente ensina sobre esses relacionamentos diz muito sobre as nossas crenças, sobre aquilo que a gente pensa, sobre aquilo que a gente acredita. Então, só uma reflexão também para que a gente consiga perceber esse relacionamento primeiro com a gente mesmo, para depois estender para o outro e para as demais coisas aqui do mundo. Vamos começar a ler o terceiro? Posso começar lendo e depois a gente vai revisando, quem quiser. 3. Quais são os níveis de ensino? Os professores de Deus não têm nível de ensino determinado. Cada situação de ensino-aprendizado envolve um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo: fazer do relacionamento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém sem pecado. Não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender. Portanto, não existe ninguém a quem ele não possa ensinar. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as pessoas, nem todos podem achá-lo. Assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por cada professor de Deus. Não existem acidentes na salvação. Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. Alguém quer continuar o 2? Eu continuo. Continua. Pode O continuar. nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste do que parecem ser encontros muito casuais.
um relacionamento diferente no início, embora o objetivo final... Desculpa aí, eu errei o botão aqui. Encontros muito casuais. Um encontro por acaso de duas pessoas aparentemente estranhas em um elevador. Uma criança que não olha para onde está indo e, por acaso, correndo, vai de encontro a um adulto. Dois estudantes que casualmente caminham para casa juntos. Esses encontros não são casuais. Cada um deles tem potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Talvez os dois estranhos no elevador sorriam um para o outro. Talvez o adulto não brigue com a criança que o atropelou. Talvez os estudantes venham a ser amigos. Mesmo ao nível do encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente. A salvação veio. É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem significado na realidade quanto o tempo. A ilusão de um permite a ilusão do outro. No tempo, o professor de Deus parece começar a mudar a sua mente a respeito do mundo com uma única decisão e, a partir daí, aprende cada vez mais acerca da nova direção à medida que a ensina. Já tratamos da ilusão do tempo, mas a ilusão dos níveis de ensino parece ser algo diferente. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não podem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível da situação de ensino-aprendizado é parte do plano de Deus para a expiação, e seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da sua vontade. A salvação está sempre pronta e sempre presente. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Continua? Cada situação de ensino-aprendizado é máxima no sentido de que cada uma das pessoas nelas envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião. Nesse sentido, e somente nesse sentido, podemos falar em níveis de ensino. Usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, na qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado, por um certo tempo, e depois aparentemente separam-se. Como no caso do primeiro nível, estes encontros não são acidentais, e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Mas, uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Entretanto, todos aqueles que se encontram algum dia encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus não está equivocado no seu filho. Continua? Pode continuar? Bom, falta só um, né? Aí a gente já termina e volta discutindo. Ok. Terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Essas são situações de ensino-aprendizado, na quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja, de fato, perfeito. Isso não significa que eles necessariamente reconhecem isso. De fato, em geral, não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis, um em relação ao outro, por algum tempo, e talvez pela vida fora. No entanto, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-la, vêm a ser os salvadores dos professores que vacilam, e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita.
Muito bem. Alguma coisa chamou a atenção de vocês? Alguma coisa marcou? Para mim, marcou o finalzinho aqui, cara. Na hora que Que, ele falou Thiago? que os relacionamentos, né, que podem até durar a vida inteira, podem até aparecer hostis, né? E podem ser assim por um tempo ou durante a vida toda. Mas mesmo assim, ele tem um propósito, né? Ele tem um motivo para ser. E se os envolvidos decidirem olhar, né, com a perspectiva certa, né, vão se ajudar muito e vão ajudar outras pessoas também. Mais alguém? Pode falar. Para mim, marcou duas frases. Uma é: não existem acidentes na salvação, que parece que é tudo isso que ele falou em uma frase, assim. E o outro que é: nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda que necessita, que é, para mim, ficou assim, é lógico que tem todo o entendimento, mas o texto todo é só isso, assim, marcou bastante. Estamos em sintonia aí mesmo. Você tá, está pegando no ar aí. Eu ia falar essa última frase também. E deu até aqui, assim, que a ajuda está sempre ali, né? Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita. E aí, uma das coisas que, nesse sentido, né, disso que vocês trouxeram, ele coloca esses níveis de ensino, hã, também, basicamente usando o tempo, né, basicamente usando uma questão temporal. Então ele coloca a questão do primeiro nível de ensino, desses encontros casuais, né, quando você encontra uma pessoa por acaso, talvez um desconhecido, uma troca de olhares, uma troca, né, de algumas palavras, né, e naquele momento você sente ou você é gentil com a pessoa ou vice-versa, a pessoa é gentil contigo, né. Um nível mais, digamos assim, nesse nível do tempo, mais superficial, mas tão significativo quanto qualquer outro nível, né. Naquele momento, e aí olha, que interessante, né, assim, uma pessoa que às vezes é desconhecida, que você cruzou com ela por acaso, né, num lugar com muitas pessoas, você estabelece uma conexão real com essa pessoa. Não dá para chamar isso de superficial, né. Então, eu não sei, preciso pensar numa outra palavra, né, mas é algo assim, breve, né, um encontro breve com uma pessoa. E não necessariamente essas pessoas tenham ciência disso em algum momento. E quando eu trago essa ideia, eu começo a pensar, por exemplo, né, em situações do nosso dia a dia em que a gente percebe o quanto que, um olhar faz diferença, o quanto que uma palavra faz diferença, o quanto que, às vezes, uma situação em que você dá um passo para trás também faz diferença, seja numa fila de supermercado, né, no caixa do supermercado, quando você percebe que a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo hoje, né, que eu fui no mercado e eu comprei algumas coisas e passou, né, algumas coisinhas ali no caixa, naquela maquininha, e aí a moça falou pra mim assim, deu pra perceber que ela era nova e ela falou: "Deu 12,90". Aí eu falei: "Gente, eu comprei 4 coisas, né, hoje 4 coisas é quase R$ 1.000 no mercado, né, 12,90 é uma qualquer coisa, né". Eu falei: "Moça, tá errado, né, possivelmente não deve ter passado alguma coisa". E aí ela entrou num estado, assim, de pânico, assim, porque realmente ela era nova no mercado. E aí é aquilo, né, naquele momento você fala: "Moça, tá tudo bem, vamos conferir o que que foi na compra, né, aqui são poucas coisas". E aí ela falou: "Ai, realmente não passou, vou precisar pedir para alguém cancelar, você me desculpa". Eu falei: "Tá tudo bem, a gente passa de novo sem problema nenhum". E assim, nesse momento, obviamente que eu estava com pressa, gente, obviamente que eu estava muito cansado, eu queria muito me alimentar,
Mas você percebe que naquele momento existe uma pessoa aprendendo ali, né, talvez ali há muito tempo sem trabalho e consegue um emprego. Eu não sei, nada disso passou na minha cabeça na hora. Eu tô comentando agora, né, assim, que a gente externa, né, isso, e acredito que qualquer um de nós teria a mesma atitude. E talvez esse momento tenha sido um momento de acolhimento para ela, em que talvez eu tenha me colocado disponível e talvez alguma palavra possa ter servido, sabe. E da mesma forma que eu estou dando esse exemplo, às vezes acontece isso com a gente também, né. Quando em algum momento de estresse ou em algum momento que você realmente eh não está no teu centro, alguém te traz uma mensagem ou um brilho no olho diferente que te faz lembrar desse centro, né. Então isso também é importante. O segundo nível, ele coloca para nós que é um nível um pouco mais prolongado, né, uma situação de ensino-aprendizado, em que 2 pessoas elas convivem um certo tempo, né, um tempo razoável, um pouco mais prolongado que nessa primeira situação, mas que em um certo tempo se separam. E aí a gente pode pensar em também não só em relacionamentos, né, afetivos, mas a gente pode pensar em amizades, por exemplo, que, né, quantos amigos nós tivemos aí, eu não sei vocês, mas amigos que, nossa, fomos muito amigos durante um período bom de tempo e de repente, por conta dos acasos da vida, né, a gente muda de cidade, vai estudar, começa a se relacionar, a gente acaba perdendo contato com essas pessoas. Mas o contato que a gente teve, com essas pessoas, com certeza a gente tirou o máximo de proveito disso, né, em termos de ensino, em termos de aprendizado também, né. Obviamente que não todos esses relacionamentos a gente pode colocar dessa forma, né, ou até mesmo todos, porque é o que ele está trazendo aqui, né, a gente tira sempre o máximo de cada um desses relacionamentos, o máximo que cada pessoa está disponível, tanto você quanto a pessoa, né. E aí o terceiro nível que ele diz para nós ocorre dentro de relacionamentos que uma vez formados duram a vida inteira. Essas são situações de ensino nas quais cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. E aí nós temos alguns relacionamentos, né, que duram a vida toda, né? Não necessariamente os afetivos, mas, por exemplo, eu fico pensando muito, a primeira pessoa que me veio foi o relacionamento de pai e mãe, né? São pessoas para nossa vida inteira. Para quem tem filhos, né, é um relacionamento para a vida inteira. E aí são essas as pessoas, né, que são destinadas aí a construir ilimitadas oportunidades de aprender e de ensinar dentro desse lugar de verdade, né. E obviamente, também alguns relacionamentos afetivos, né, que se as pessoas realmente estiverem dispostas, né, e a entrarem nesse equilíbrio que ele diz, né, entre o dar e o receber, entre o ensinar e o aprender, isso torna esse relacionamento perfeito no que ele diz, né, um relacionamento santo. Mesmo que esse relacionamento, uma pessoa possa ser muito hostil em relação à outra. Olha que engraçado isso, né. Não é um relacionamento idealizado, né, em que 2 pessoas levitam num campo de flores, eh toma um café com um comercial de margarina, né. São pessoas que têm lá as suas dificuldades também, que podem ser hostis umas com as outras, que podem ter situações bastante desafiadoras umas com as outras. Mas, da mesma forma, também tiram o máximo de proveito disso, né. Quando decidem aprender essas lições, a lição perfeita está sempre diante delas e pode ser aprendida. E se decidem aprendê-la, vêm a ser os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita. E aí finaliza com essa frase bacana. Fica algum sentimento assim disso, gente? Alguma coisa que passou pela cabeça de vocês? Algum sentimento que emergiu? Pensando aí nos relacionamentos que nós temos. Então, é tranquilidade, cara.
principalmente, muitas vezes, na nossa ansiedade de querer ficar mantendo uma postura, o foco, né? E muitas vezes, por causa disso, a gente acaba se perdendo, né? Até mesmo quando a gente fala do que a gente acredita que seja santo, sagrado, né? Então, aqui do começo também, só relembrando, né? Ele fala que não tem necessidade de colocar níveis, né? De aprendizado, né? Prioridade. A gente geralmente, muitas vezes, tende a organizar as coisas de maneira sequencial, né? Principalmente quando a gente fala da palavra curso, né? Então a gente acha que eu vou aprender um, depois vou aprender o dois, o três e o quatro, né? E daí a gente vai interligando tudo, mas tudo numa sequência. E quando coloca aqui não tem nível de prioridade ou qual tem maior valor ou não, né? Uma pequena lição vale tanto quanto uma grande lição para a gente, né? Então, às vezes o que a gente acredita que a gente está fazendo uma grande coisa tem o mesmo valor muitas vezes de um oi, né? De um olá, de pode ser, não tem problema, vamos conversar, vamos sentar, vamos respirar, né? A mesma às vezes tem o mesmo valor e de repente você falar assim, não, vou seguir minha vida, vou ficar em retiro, em silêncio, e dedicar minha vida para entender melhor o meu interior, né? É o que ele diz aqui que tudo tem a mesma importância, o mesmo valor. Um oi de coração ou você simplesmente decidir dedicar sua vida, né, dentro de um mosteiro, de um retiro, né? E na parte das relações hostis, né, uma história que sempre me marca é onde está lá a igrejinha do Padre Anchieta, ali no litoral, perto do Guarujá. Eu lembro que eu fui lá, né? Era um passeio bom, porque você não paga para ver, então é tranquilo para ir, né? E o interessante é que de um lado, onde tem a igreja ali, os índios iam. E do outro lado, onde tem que atravessar com a balsa, tinha um forte. Então, tanto o europeu quanto o índio, eles poderiam estar se ofendendo ali mutuamente. De vez em quando, acho que alguém atirava uma flecha, o outro atirava uma bala, né? Mas era uma distância que eles poderiam ver, poderiam interagir, mas dificilmente eles conseguiam se agredir e alcançar ali, de repente, alguma coisa com isso. Mas eu suponho que de vez em quando alguém acertava. Eu acho que até a pessoa que acertava ficava meio deprimida, né? Porque ele perdia um pouco daquela relação. Então, era bem interessante. Embora eu fiquei imaginando que fosse uma relação hostil, um completava o outro naquilo. E quando aparentemente um conseguia atingir o outro, eu sentia ali também que aquele que conseguiu atingir também sentia uma dor e uma tristeza. Isso me lembra bastante o conteúdo da Bhagavad Gita, né? O próprio Arjuna em conflito, né, de fazer aquilo que ele precisa fazer, entre aquilo que ele está destinado a fazer e o sentimento que isso causa nele, né? Porque ele precisa lutar contra os seus, contra a sua família, contra seus amigos, né? Contra pessoas que inclusive o ensinaram a lutar. E isso causa esse sentimento, né? E tá aí justamente a cerejinha do bolo, né? O relacionamento santo, fazer o que precisa ser feito, e entregar qualquer resultado. Para mim também ficou uma sensação assim de que a gente está fadado ao acerto. Tipo, não tem como escapar. A gente vai. A salvação é um rumo tão certo, porque não existem acidentes na salvação. Nenhum é zero, né? Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda que necessita. Então, assim. E aí, o destino de todo relacionamento é vir a ser santo. Todo, todo relacionamento. E Deus não está equivocado no seu filho. A salvação está sempre pronta e sempre presente. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Então, assim, apertem os cintos, a gente pode dar muitas voltas, mas a gente vai chegar. Então, me dá um senso de, legal, vamos aí. Eu acho que essa é a grande dificuldade, né, assim, da gente entender isso, né, porque a gente se perde
na novela mesmo, né? Ah, mas eu sou diferente, você não sabe da minha. Nossa, você não me conhece. Muito difícil, né? E aí as coisas, a gente acaba criando mais distâncias, né? Quando ele coloca aqui no segundo parágrafo, né, que ele coloca assim, que o nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial, é justamente isso, né? Por exemplo, olha, estamos fadados ao acerto, vai dar tudo certo, né? Não existe erro na salvação, todo professor de Deus vai conseguir a ajuda que necessita. Então, aparentemente, esse breve encontro com uma pessoa, como ele coloca aqui, né, duas pessoas aparentemente estranhas, tal, alguém que caminha junto de um lugar para o outro, quer dizer, cada uma dessas situações tem um potencial de vir a ser uma situação de ensino-aprendizado, né. Mesmo nesse nível de encontro casual, é possível que 2 pessoas percam de vista, eu acho que esse é o ponto, né, percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente, a salvação veio. Então, pra mim me traz essa tranquilidade, assim, sabe, aliando isso a isso que a Thaís trouxe. Essa tranquilidade que mesmo no encontro mais casual, essa resposta vai vir, ou essa resposta será dada, né. A gente precisa se colocar nesses 2 lugares, né. Pode ser que a resposta venha até nós e que nós sejamos também a resposta que às vezes outra pessoa procura, né. Então a gente precisa estar disponível e aberto a isso. E é por isso que ele coloca que é difícil compreender que esse conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem significado quanto o tempo, porque ele está estabelecendo isso na questão do tempo, né, nessa de conhecimento em que essas pessoas se conhecem, né, em que essas pessoas se estabelecem ali num determinado momento, né. Então a ilusão de um permite a ilusão do outro. Quer dizer, no tempo, o professor de Deus parece começar a mudar a mente a respeito do mundo com uma única decisão, e a partir daí aprende cada vez mais acerca da nova direção, à medida que a ensina. Então, me parece, e eu não sei qual que é também a percepção de vocês, me parece que, assim, a gente também precisa usar o tempo a nosso favor, porque aqui nessa situação em que a gente se encontra, a verdade ela é atemporal. Não existem níveis de ensino. Existe um instante em que a verdade se estabelece. Mas aqui dentro desse mundo que a gente vive, da nossa vida aqui na dualidade, o tempo existe. Então a gente precisa compreender que à medida que a gente avança nesse tempo, ensinando a verdade, nós estamos aprendendo a verdade. Eu acho que essa é a grande dificuldade de compreender isso, né. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não podem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível da situação de ensino-aprendizado é parte do plano de Deus para expiação. E seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da sua vontade. Então, aquilo que é a vontade de Deus, ela independe do tempo, né? Ela independe de qualquer coisa. A verdade é, simplesmente, a salvação está sempre pronta e sempre presente, né? Quer dizer, a salvação está sempre disponível. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Então, independente desse nível, né, seja com uma pessoa que a gente não conhece, seja com uma pessoa que a gente conhece um pouco, seja com uma pessoa que a gente conhece a vida inteira, tanto faz. A salvação vem, independente de qualquer coisa. A salvação ela está disponível a qualquer momento. E aí, emendando aí no 4, cada situação de ensino-aprendizado é máxima, no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião, mesmo que breve. Faz sentido, gente? Me pega bastante, assim, essa reflexão, né, o quanto que a gente também está sensível a tudo isso, né. A gente vai trilhar nessa caminhada, mas reconhecer esses encontros santos, né, esses níveis de aprendizado, não necessariamente os níveis, mas a oportunidade do aprendizado, de reconhecer no outro, né,
essa, essa imagem de professor de Deus e, e fazer dessas oportunidades, desses momentos, assim, de fato, um aprendizado significativo aí para a existência. Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, o quanto que a gente também está sensível e com um olhar presente para isto, né? Nesses encontros do dia a dia, a gente sempre quer sair o mais rápido possível deles, né? Não necessariamente vivenciar aqueles momentos. E é interessante, né? Porque quando você traz a questão também da gente ficar atento, né, a esse tipo de situação, eu estava aqui pensando em algo que é complementar a isso, que é a questão de da gente também abandonar a culpa, porque o que ele coloca para nós aqui é que em cada situação de ensino-aprendizado, a cada situação de ensino-aprendizado é máxima, no sentido de que cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz naquele momento. E, então, assim, tá tudo certo naquele momento, porque eu fico aqui pensando em situações, né, que também já aconteceram comigo, que talvez eu poderia ter feito diferente. Ah, talvez a pessoa poderia ter feito diferente comigo, ou nossa, a gente poderia ter conduzido isso de forma diferente. Mas na verdade, naquele momento, era o que a gente tinha enquanto recurso, enquanto ferramenta, enquanto consciência, enquanto compreensão, né. Então, o nosso aprendizado naquele instante foi máximo, né. E obviamente que a gente trilhando esse caminho e cada vez mais atento, talvez a gente amplie um pouco, né, essas possibilidades, inclusive esteja disponível para outras pessoas, talvez inclusive para essas que são ocasionais, essas que chegam e que talvez a gente não tenha um relacionamento longo e duradouro, mas que também são professoras de Deus, assim como qualquer pessoa que decida ser. Não podemos esquecer isso, né, que inclusive fez parte da nossa retomada, que decidiu deliberadamente ser um professor de Deus. E sobre o terceiro nível, gente, o que ficou para vocês? Esse que ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Para mim fica um espaço desses relacionamentos de um lugar que ele é como se fosse visualmente, para mim, como se fossem espetos longos que conseguem chegar em níveis muito profundos, que ali, naquele nível do encontro casual, ele vai até um determinado ponto, que é tão importante quanto, mas é como se esses relacionamentos profundos, eles fossem cutucar em camadas, assim, que só, sabe, eles foram feitos para isso, uma ferramenta muito precisa. Mas, assim, exatamente por conta dessa precisão, o quão desafiador é lidar, né? Porque são relacionamentos que não vão a lugar nenhum. Então, aquele estado de frustração de quando a gente não reconhece a oportunidade do relacionamento, né, que se dá em conflitos também, essa frustração, ela parece que ela é uma tensão, assim, que fica também, porque é um relacionamento que fica, é um relacionamento que não vai embora. E aí falando da minha percepção, né, como eu tô acostumada, acho que todos nós, né, nessa liquidez dos nossos dias atuais, o quão difícil é sustentar relacionamentos que são idealizados pelo plano Uhum. divino para serem não líquidos, para durarem. Então, assim, o quanto é, transforma quando a gente consegue se abrir para essa oportunidade, né? O quanto eles são muito transformadores em níveis insanos, assim, tão sãos que parecem insanos. Né? Então, para mim, fica assim.
A Thaís falando assim, a sensação que deu assim é de exposição, né? De estar exposto, não tem como se esconder, né? E, e dependendo, né, se não tiver confiança nessa hora, né, é bem desconfortável, né? E a gente pode querer se proteger, né? E às vezes proteger se agredindo. Então acho que é nisso também, né? Essa parte da hostilidade, né? Porque quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, né? Não adianta a gente falar X querendo dizer Y, não adianta agir de um jeito querendo parecer outro, né? Diferente de outros níveis, né? Então, e isso assim acaba tornando tudo bem intenso também, né? Então, eu acho que é bem isso que a Thaís falou, vai fundo mesmo, né? Não tem onde se esconder nessa hora. Eu acho que daí fica o toque aqui, né? Que ele dá, né? Na hora que tocar isso na gente, né? Que vinha essa hostilidade à tona, né? De repente ceder para algo mais, né? Se abrir para poder aprender a fazer de forma diferente. Do que o Thiago trouxe para mim, esse espaço, que, né, esse compromisso de longa data, né, e essa coisa de tentar trazer, tentar não, né, se fixar, se apoiar em algo maior, vai nesse lugar de no começo que ele fala que é possível quando essas duas pessoas abrem mão dos seus interesses separados. Parece que é justamente nesse lugar que, quando a gente está cotidianamente, né, dividindo a vida, a gente já está tão envolvido na novela juntos, e a gente está tão envolvido na nossa novela particular, que abrir mão dos interesses separados parece que é ainda mais difícil, mas ao mesmo tempo é mais transformador ainda, né? Um espaço mesmo. Eu fico pensando que dentro desse tipo de relacionamento que ele coloca, né, como um relacionamento mais duradouro, um relacionamento mais... É, é como se a pessoa ela conhecesse tão bem você, mas não no sentido que a gente está discutindo aqui, né? A gente está falando... o que eu estou tentando dizer é, dentro da egoidade, ela conhece aquilo que você tem enquanto egoidade. O problema não é o ego, é a egoidade do ego. É aquilo que ele traz para si, e só para si. E aí essas pessoas com as quais a gente se relaciona, né, por muito tempo, elas nos conhecem. E aí, olha que interessante, né, um paradoxo. Essas pessoas, elas têm o poder de nos desnudar. Elas conhecem Elas nos conhecem nus. Nus no sentido metafórico da coisa. Ou não também. Mas estou tentando trazer aqui no sentido metafórico, né? Elas sabem exatamente, né, aonde estão as nossas fragilidades, os nossos medos, né, que a gente já discutiu aqui. Então, percebe que quanto mais eu puder me cercar de barreiras para que essa pessoa não me ataque, lembra daquela lição, né? Se eu me defendo, eu sou atacado. E a gente vive tentando se defender, criar essas barreiras, né? E essas pessoas são as pessoas que têm o potencial, isso me veio agora ouvindo a Thaís falar, são as pessoas que têm o potencial de ir ali naquele ponto, ó, insistentemente, até que a gente se desnuda junto com essa pessoa, né? E aí a gente se desnudando, deixando a egoidade de lado, surge uma oportunidade de um relacionamento santo. Santo no sentido de estar ambos dispostos para a verdade, ambos serem professores um para o outro, porque estão aprendendo um com o outro. Olha que bonito isso, sim. Então vem esse paradoxo para mim, assim, né? Ao mesmo tempo que um acaba sendo uma arma letal para o outro, acaba sendo também a fonte de salvação. Complexo.